Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para mim é um prazer estar podendo falar aqui com vocês, compartilhando um pouco a respeito da palavra de Deus. E hoje o tema é algo que tem sido muito trabalhado, eu diria assim, por vários líderes, mundialmente falando. É algo cuja elite mundial, né? Ou o pequeno percentual de pessoas que controla boa parte dos recursos financeiros no mundo, que detêm esses recursos, alguns que se colocam, inclusive, como filantropos, né, eles trabalham e batem muito em cima dessa tecla. Né? Um dos temas aí presente na agenda, tá certo, da ONU, né, para ser trabalhado, digamos assim, né, até o ano de 2030. E eu gostaria de falar um pouco a respeito desse conteúdo linkando com a palavra de Deus, certo? Conteúdo a que eu me refiro é aquele que se refere à questão da agenda verde, a questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, aquecimento global, né? Esse tema que eu gostaria de trabalhar com vocês. E, inicialmente, tá certo? Eu trago aqui uma informação, tá certo? Que eu acredito ser relevante. E essa informação aí, ela contempla alguns países, vocês podem observar aí países como Rússia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, China, e lista aqui 10 países, tá certo? E o percentual de florestas que esses países detêm, né? Florestas nativas. Quando vocês olham aqui, a Rússia ela aparece em primeiro lugar, ou seja, possui uma maior área em quilômetros quadrados de florestas nativas preservadas. Eu não sou geógrafa, tá certo? Eu gostaria até, inclusive, de pedir aqui um respaldo, né, se algum geógrafo visualizar o meu vídeo, de forma respeitosa, tá certo? Para, enfim, incentivar aí mais pesquisas na área, né, no meu caso, e me corrigir se for o caso. Mas essa informação eu posso deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? Para que vocês acessem. Ela traz aí países que têm percentuais de florestas nativas preservadas. Se vocês forem observar aqui, né, em termos de área por quilômetro quadrado, a Rússia aparece em primeiro, porém, quando nós fazemos um comparativo em termos de área de floresta nativa preservada e área geográfica desses países, o Brasil, ele aparece aqui, ele seria, no caso, né, o primeiro colocado aí, em termos de percentual de floresta nativa preservada, de acordo com a área geográfica que ele possui, certo? Por que é importante frisar isso? Se vocês acompanharem algumas notícias, inclusive de países europeus, tá certo? Com lideranças bem conhecidas como Macron, eles têm batido muito numa tecla acerca da questão ambiental, né? Esse conteúdo ambiental. Por que será, né? Será que isso seria uma forma de trazer um respaldo, digamos assim, a algo que já está descrito na palavra de Deus, na Bíblia, né? Por que que hoje tem se dado tanta ênfase, né? Algumas pessoas até questionam aquecimento global, países sofrendo com alterações climáticas rigorosas, né, bruscas, né, com neve aí, como eu acho que os noticiários têm demonstrado, têm mostrado aí nos últimos dias. E eu estou querendo trazer essa discussão, inclusive se alguém se interessar e quiser olhar o vídeo, né, e fazer um comentário, fique à vontade, tá certo? Eu acho que a gente cresce em conhecimento. E eu gostaria de linkar e trazer algumas passagens bíblicas para que vocês pudessem compreender o que a Bíblia descreve a respeito disso, tá certo? Eu pretendo citar dois livros, tá certo? Bíblicos. O primeiro deles seria o livro do Apocalipse, né, no seu capítulo 8, a partir do versículo 7, que começa a falar dos anjos e do toque das trombetas, tá certo?
nesse período final aí, esse período que antecede, né, a volta de Jesus Cristo. E a partir do versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o versículo 8 diz: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte, tá certo, das naus. O que é que a palavra de Deus está querendo falar, né, especificamente nesses 3 versículos que eu li? E se eu fosse, né, prosseguir aqui na leitura, o versículo 10, ele ainda diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Será que isso aqui faz referência a alguma questão, alguma operação, algum discurso de mudança climática e aquecimento global, de desastres e catástrofes naturais? Será que a Bíblia nos diz algo do que tem acontecido nos dias atuais? Especificamente, né, na visão de João, no livro de Apocalipse, o que é que a palavra de Deus está querendo nos dizer? Eu trago essa discussão para que os meus irmãos, as pessoas que porventura estejam afastadas dos caminhos de Cristo, que eles possam refletir sobre os dias atuais, sobre os discursos que têm sido propagados, tá certo? Para que vocês consigam fazer escolhas, né, de por qual caminho seguir. Será que nós devemos acreditar em tudo que a mídia traz? Será que as lideranças globais, elas têm a exatidão e a precisão em tudo que elas falam, né? Será que são verdades ou inverdades que tem sido dito? Ou será que seria mais uma desculpa para o cumprimento daquilo que já está nas sagradas escrituras, na nossa Bíblia, certo? Essa aí foi a primeira passagem que eu trouxe para que vocês possam refletir em que, tá certo? A Bíblia descreve a alteração, tá certo? Com relação à diminuição da vegetação, ok? Né, que seria queimado, ou seja, a gente já tem nos dias atuais um percentual de países muito grande, tá certo, no mundo, que não foi capaz de preservar suas florestas nativas. Mas, certo? Eles foram incapazes de preservar suas florestas nativas e agora eles querem abocanhar, colocar as mãos em países como o Brasil, que possui aí, em termos percentuais, tá certo? Seria o primeiro país aí com a preservação de suas florestas nativas, se comparado à sua área geográfica. Né? Então, isso é algo que a gente precisa refletir, certo? Futuramente, né, o Brasil, inclusive, pode sofrer aí consequências graves, tá certo? Em relação à questão política, pela não preservação, né, enfim, por não tomar medidas para impedir o desmatamento da Amazônia, as queimadas, tá certo? Enfim, mas eu peço que vocês tenham uma compreensão de que tudo isso está relatado na Bíblia, tudo isso está descrito na palavra de Deus. São coisas que, de fato, deveriam acontecer, cujo homem não vai ter controle. Quando vierem, tá certo, situações e desastres e catástrofes naturais em larga escala e de maior precedentes, as lideranças mundiais e a elite global, ela vai querer usar um discurso que justifique os acontecimentos, né? Um discurso baseado na ciência, certo? Estejam atentos, meditem na palavra de Deus, porque uma vírgula da palavra de Jesus Cristo, ela não deixa de se cumprir, né? Ou seja, ela se cumpre por completo. Tudo o que está descrito tem se cumprido. E aí vocês podem até dizer assim, mas quem é você para estar falando isso? Bom, eu sou uma pessoa graduada na área de enfermagem, possuo mestrado na área de enfermagem, mas não sou, obviamente, detentora de todo o conhecimento do mundo. Inclusive, transitando pelos caminhos de pesquisa, certo? No desenvolvimento, né, da minha dissertação, no mestrado, em uma universidade pública do Brasil, federal,
eu pude perceber que a ciência, ela é isso aqui, ó, perto da palavra de Deus. Ela não é nada, inclusive a ciência é feita por homens, mas hoje, atualmente, boa parcela da população tem, como é que eu posso dizer, confiado 100% na ciência feita por homens, né? Certo? Que são falhos. Inclusive, eu nem posso escorrer que durante o meu período dentro de uma universidade federal que desenvolve pesquisas, não deveria nem relatar que, inclusive, pessoas desenvolvendo pesquisas faziam uso desordenado de dados utilizados em pesquisas, né? Maquiavam dados de pesquisas, certo? Então, a gente precisa estar muito atento em que a gente vai confiar. A segunda passagem bíblica que eu gostaria de citar para vocês, né, gostaria de dividir aqui, compartilhar com vocês, está na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 21. Quem tiver curiosidade, por favor, leia o capítulo completo. Nessa passagem bíblica, tá certo? É a passagem que se refere à questão da oferta da viúva, né? A viúva que fez uma oferta pequena, mas que, quando Jesus fez a análise, ele, conversando com seus discípulos, disse que a oferta daquela viúva tinha sido maior e melhor do que as dos demais que haviam dado sobras daquilo que tinham, ou seja, ela era uma pessoa pobre, uma pessoa carente, e ela não tinha muito. E no decorrer dessa conversa, desse diálogo de Jesus com seus discípulos, eles questionaram, tá certo, quais seriam os sinais, né, do fim dos tempos, tá certo? Quais seriam os sinais em que aconteceriam alguns acontecimentos, né, que já passaram, inclusive, como quando Jesus fala que do tempo em que as ofertas foram colocadas, não restaria pedra sobre pedra, né, e se referindo à destruição do templo lá em Jerusalém. E os discípulos, curiosos por saber quando aquilo aconteceria, perguntou quais seriam os sinais. Né, e Jesus, ele descreve vários sinais. Dentre eles, está certo, ele diz, ó, quando ouvirem falar, no versículo 9 de Lucas, capítulo 21, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa de meu nome. Então, quando a Bíblia, né, ela traz, no versículo 11, especificamente, de Lucas, no capítulo 21, quando fala sobre grandes terremotos, fomes, pestes, tudo isso nós temos visto, né, acontecer nos dias atuais. E eu acredito que essa questão climática que os globalistas colocam, tá certo, em suas agendas, como desculpa, com certeza ela tende a se intensificar. Então, nós estamos saindo de um período de dores de parto, tá certo? Dores, né, para o trabalho de parto, que, inclusive, na área da saúde, eu, por ser enfermeira, são chamados de pródomos, tá certo? Que é aquela fase inicial ali das contrações, mas ainda não é o período em que a mulher vai sentir a dor das maiores contrações, das contrações mais efetivas para a expulsão do feto. Então, essa comparação com o trabalho de parto é muito interessante, porque coisas maiores e piores, mais intensificadas virão, certo? Infelizmente, nós não temos visto em igrejas específicas A, B ou C, os líderes religiosos trabalharem muito em cima dessa temática. Por quê? Porque é muito melhor você falar em prosperidade, é muito melhor você falar, enfim, no amor e apenas no amor. Deus é amor, mas Deus também é correção. Deus é amor, mas Deus também repreende, certo? E ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, a gente precisa estar atento à palavra de Deus, ler as escrituras, para a gente não ser enganado pela mídia, tá certo? Para a gente não cair em qualquer tipo de cilada, né, maligna, com
com determinados temas, fazendo com que as pessoas acreditem em qualquer coisa sem antes examinar as escrituras. Tudo o que está acontecendo está descrito na palavra de Deus. Tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você possa compartilhar esse vídeo, tá certo? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está afastada dos caminhos de Deus. Compartilhe com aquela pessoa que só acredita na ciência, né? E eu espero que esse vídeo, que essa palavra toque essas pessoas, tá certo? Que essas pessoas se chegar mais a Deus, porque os dias são maus, né? E estamos aí com Cristo às portas, tá certo? Maranata, Shalom, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.